passou voando, né? A gente há 40 dias atrás, mais ou menos, estava lá empolgado assistindo México e África do Sul. E agora estamos aqui empolgados esperando uma grande final, um grande jogo que vai rolar entre Espanha e Argentina. Nos decepcionamos com o resultado da seleção brasileira no meio desse caminho, né? Mas vamos assistir com certeza um grande jogo entre o atual campeão mundial, que é o time da Argentina, e o atual campeão da Euro, que é o time espanhol. Vai ser com certeza um jogão entre dois dos principais times do mundo. Então já nem perde tempo e já vai mandando aí nos comentários quem que tu acha que vai ser campeão. Não fique em cima do muro, deixa o teu palpite aí nos comentários do vídeo pra gente já ir conversando aqui. E aí domingo a gente volta nos comentários aqui desse vídeo pra ver nessa nossa brincadeira quem acertou, quem chegou mais perto. Manda teu palpite para Argentina e Espanha, ou espera talvez também eu falar aqui minhas análises para você se basear e dar o palpite, ou pode ter o palpite pré-análise ou pós-análise, você que sabe. Manda aí o teu comentário no chat, nos comentários aí do nosso canal. E vai ser realmente um grande jogo no domingo, né, às 4 da tarde, horário bom. Na Copa passada foi meio-dia, né? Acho que 4 da tarde é melhor, dá tempo de você acordar e se preparar mais. Às vezes, meio-dia você ainda tá meio sonolento no domingo, fica mais legal o jogo um pouquinho mais tarde. E aí vai ser a primeira vez que esses dois times se enfrentam numa final de Copa, e eles podiam ter se enfrentado na finalíssima, né? Poucos meses atrás. E não rolou por causa que seria no Catar. Catar tá perto do Irã, e aí os Estados Unidos estavam jogando bomba no Irã, não fizeram o jogo, ficaram com medo. E a própria Argentina, o Dibu Martinez, né, depois de um amistoso que eles fizeram no lugar da finalíssima, disse que se a gente jogasse que nem jogou no amistoso, a gente com certeza perderia feio. Ainda bem que não teve a finalíssima. E agora vão ter que jogar mais na final da Copa, e mais do que estão jogando na Copa, muito possivelmente também. Porque a Argentina sofreu contra absolutamente todo mundo, porém o ponto de contraponto aqui para esse aspecto é que o time que ela sofreu menos, porque ela sofreu contra todos, com certeza, mas para mim, do mata-mata, o time que impôs menos dificuldades à Argentina foi o melhor deles, que foi a Inglaterra. A equipe do Cabo Verde, do Egito e da Suíça tiveram melhor desempenho em dificultar a classificação da Argentina do que a Inglaterra. Vamos ver se isso contra a Espanha acontece de novo, né? Um time mais forte ainda tem mais dificuldades de atrapalhar a Argentina, não sei. Mas falar um pouquinho de como os times chegaram até essa final, né? Todo mundo acompanhou, foram 40 dias intensos de muitos jogos de Copa. Primeira fase ali, os dois passaram em primeiro, os dois com campanhas bem diferentes, né? A Argentina passeou na fase de grupos contra um grupo bem tranquilo também, né? Argélia, Áustria e Jordânia. Messi fez 6 gols, né, em 3 jogos. E o time da Espanha pegou um grupo um pouco mais enrolado com o Uruguai, que é campeão do mundo, mas que foi eliminado, né? Então a Arábia Saudita foi meio que o saco de pancadas do grupo, e Cabo Verde deu um susto, né? Logo no primeiro jogo segurou 0-0, todo mundo já ficou morrendo de medo, vala, meu Deus, essa Espanha vai decepcionar. Mas houve superação em relação a isso e chegou no mata-mata, eliminou Portugal nas oitavas, Bélgica nas quartas, França na semifinal, sem susto, né? Porque a França, que dava medo em todo mundo, a Espanha não tomou susto contra a seleção francesa. Eu falo que, tipo, a França nas quartas de final pegou Marrocos, que era um dos times mais fortes da Copa, e neutralizou completamente, não tomou nenhum conhecimento e fez parecer um time comum. Depois, a Espanha fez isso com a própria França, né, na semifinal. Fez ali, chegou, ganhou, sem muito arrodeio, sem muito susto, com certeza, anulando tudo que tinha de bom no adversário, que era muita coisa, né? Era um time aí que, se ganha, fica pra história como um dos times mais estrelados das Copas.
E talvez vai ficar. Talvez daqui a 20 anos lá na França comecem, ou estejam, né? Vão começar talvez já amanhã. Mas talvez daqui a 20 anos os torcedores da França estejam lá falando postando nas redes sociais, em todas as emissoras, né, de direitos de transmissão, essas coisas, dessas fotos de Olise, Mbappé, Dembélé, Doué, como aqui no Brasil fazem de Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Kaká. É muito curioso isso. Né? Como que não ganhou? Vão ficar ali as gerações futuras entendendo menos, né? Porque em 2006 houve muitos motivos para o Brasil não ganhar aquela Copa. Acho que em 2026 para a França menos, mas houve os motivos. O time não jogou bem no jogo que foi eliminado, né? Apesar de que estava fazendo uma boa Copa. E temos alguns destaques desse time. O Rodri jogando demais, acho que é o melhor Rodri desde a lesão, né? E desde a bola de ouro que ele não merecia. Dani Olmo entrou no time muito bem. O Fabian Ruiz começou a titular a Copa, perdeu a vaga, ele que teve problemas de lesão, voltou na final da Champions ali, né? E começou a Copa ainda meio que parecendo sem ritmo, perdeu a vaga pro Dani Olmo, só que quando ele voltou ele roubou a vaga do Pedri. Pedri que não fez uma grande Copa, né? E a Espanha tem muitas opções nesse meio de campo, acabou que o Fabian Ruiz teve mais uma chance e jogou muita bola, por exemplo, contra a França, e é um dos destaques. O Lamine Yamal começou a Copa do Mundo no banco de reservas por questões físicas, já no segundo jogo foi titular e foi meio que aquecendo as turbinas aos poucos, né? E cada vez ganhando mais confiança, foi importante contra a França porque sofreu o pênalti, mas ainda não teve aquela atuação brilhante, né? Será que vai ser justamente na final que ele vai ter essa atuação gigantesca? Porque tem que ser falado isso também. A Espanha está avançando e está fazendo uma Copa de chegar até a grande final sem grandes atuações assim de nível Yamal do Lamine Yamal. Então imagina se o Yamal decide que vai pegar a bola debaixo do braço e decidir o jogo na final. Vai ser realmente bem complicado para a Argentina. Então, além disso, o que tem que ser destacado nessa Espanha é a defesa, que até agora só sofreu um gol contra a Bélgica e todos os outros jogos foi baliza 0, né? 0-0 contra Cabo Verde, 5-0 contra a Arábia Saudita, né? E 1-0 contra o Uruguai na fase de grupos, depois no mata-mata 1-0, né? Gol do Merino no final contra Portugal, depois contra a Bélgica foi 2-1, único gol sofrido, e 2-0 contra a França, apenas um gol sofrido em 7 jogos. Pela defesa espanhola, tá muito sólida. Isso é aquele tipo de estatística que às vezes morre do nada na final, né? Às vezes você faz isso e na final você perde 4-1. Mas acho que vai ser um jogo aberto. Se a Espanha levar muito gol, acho que ela faz também. Então pode ser talvez um jogo 3-2 para qualquer um dos lados. Ou 3-3, já pensou, seria louco. Mas acho que tem potencial da Espanha levar mais gols nessa final do que na Copa inteira. Porém, também não acho que ela vai ser humilhada. Acho que ela vai fazer muito gol também nesse jogo, provavelmente. E a Argentina, na fase de grupos eu já falei, né? Argélia, Áustria e Jordânia. E depois foi sofrendo contra Cabo Verde na prorrogação, ou no finalzinho, 3-2. Egito teve que virar para 3-2. Suíça foi prorrogação também, depois de ter que ficar com um a mais. O Embolo fez aquela simulação patética quando a Suíça estava no melhor momento do jogo. A Suíça, acho que esse foi o pior jogo da Argentina na Copa contra a Suíça. A Suíça dominou a Argentina, a Suíça pressionava e estava produzindo. Não era para virar não, era para virar e para depois transformar em goleada. Isso se não tivesse uma postura que o Tuchel teve na semifinal, né? Depois de estar na frente. Mas a Suíça teve volume de jogo naquele momento para realmente massacrar a Argentina se tivesse acelerado e se tivesse ficado com 11. Não ficou, acabou que o Embolo foi expulso e aí a Argentina teve um volume de jogo tão alto que foi inevitável a virada.
foi talvez o pior jogo do Messi na Copa, e aí o Julián Álvarez teve que aparecer para decidir. E depois na semifinal também o Messi não fazia um grande jogo, mas no final do jogo, 2 assistências ali para decidir. E realmente ali o Thomas Tuchel tendo decisões bem questionáveis de decidir que ia só segurar 1-0 e não conseguiu segurar, né? Acho que ele não assistiu os outros jogos da Argentina na Copa, de ver que tinha gente que ela teve que fazer 3 e ela conseguiu, imagina ter que fazer só 2, né? E Messi é o grande destaque, não tem o que fazer. Acho que é a melhor Copa da carreira do Messi aos 39 anos. Todo mundo falou em 2022, né? Acho que essa Copa é melhor que a de 2022, do desempenho individual do Messi e da Argentina, apesar de todo esse sofrimento. Acho que a Argentina ainda tá jogando melhor do que em 2022. Acho que a Argentina da semifinal e da final de 2022 é melhor do que essa Argentina aqui, obviamente. Mas até as quartas eu acho que a Argentina de 2022 é inferior a essa Argentina de 2026 e o Messi de 2026 é melhor do que o Messi de 2022 na Copa do Mundo, pra mim com certeza. E pra mim o melhor jogador da Copa até a semifinal eu achava que era o Jude Bellingham, mas agora eu defino com Lionel Messi depois das 2 assistências, né? E da própria eliminação do Bellingham, que não fez nada no jogo. Além do Messi, quem dá pra destacar? Lautaro Martinez, foi decisivo, fez o gol, né, da classificação. Já tinha feito o gol contra a Suíça, ele que ficou muito marcado por não marcar no Catar e nos Estados Unidos agora marcou contra a Suíça, mas um jogo meu que já estava resolvido. E agora fez o gol decisivo contra a Inglaterra. McAllister tá bem, eu acho que contra a Suíça ele foi muito mal, mas ainda fez o gol, né? Vários jogadores aí da Argentina estão nessa, né? De que claramente não estão dando o seu máximo, não estão jogando o máximo que pode, mas aparecem para brilhar em certos momentos. O Enzo Fernandes jogou muito contra a Inglaterra, mas não estava fazendo uma grande Copa. E o Julián Álvarez vai ficar sempre marcado pela Copa de 2022 e se ganhar essa de 2026, o golaço dele contra a Suíça é histórico. Além de quem mais eu tenho que destacar, os zagueiros. Christian Romero e Lisandro Martinez estão fazendo uma copaça. Acho que o Romero perfeito até agora na Copa. O Lisandro tem mais questões. Em alguns momentos talvez ele não chega na perfeição que o Romero tá, né? Mas 2 grandes jogadores nessa Copa do Mundo. Mas não tem como fugir da grande narrativa do jogo, que vai ser Messi contra Lamine Yamal, né? O Lamine Yamal, há um ano, né? Um ano atrás ali, ele teve outra grande final, que ele teve esse duelo de gerações, né? Contra o Cristiano Ronaldo na final da Nations League, e deu Portugal, deu Cristiano Ronaldo, e muita gente, inclusive na época, quando o Lamine também ficou fazendo essas declarações dele, de muita personalidade, de muita provocação, ele perdeu e todo mundo ficou falando, tem que baixar a bola, não tem 1% da história do Cristiano Ronaldo, já tá com essa marra toda. Aí agora que ele venceu, o Mbappé venceu a França, depois de ficar falando que eles tinham que ter medo da Espanha e tal, agora todo mundo acha o máximo, né, a marra do Yamal. Acho muito interessante como as pessoas costumam ter memória curta e opinião frágil para falar em praticamente qualquer coisa. Mas vai ser mais um duelo histórico, e mais histórico talvez ainda, né? Quer dizer, com certeza é uma final de Copa, não uma final de Liga das Nações, com todo o respeito e carinho que eu tenho pela Liga das Nações. E o Messi contra o Yamal sendo justamente essa quase que uma passagem de bastão, né? Os dois não chegaram a ser contemporâneos ali no Barcelona, mas vão ter essa grande final para o Messi, o maior ídolo da história do Barcelona, passar o bastão para um potencial ídolo do Barcelona também. Difícil alcançar o tamanho do Messi, mas vai, por que não, almejar isso, né? Acho que o Yamal tá num estágio de carreira e num nível de talento e num nível de promessa em que ele pode ter isso como objetivo, ser o novo Lionel Messi ou até superar o Lionel Messi. Não tem porque não ter isso como um
possível meta. E essa passagem de bastão me lembra muito quando o Tampa Bay Buccaneers definiu a NFL, né, fez o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes com o Tom Brady. Eu sempre falo quando começam essas discussões, né, de Brady e Mahomes, que são ainda um pouco mais tímidas no futebol americano do que no basquete com Jordan e LeBron, e no futebol com Messi e Pelé, que no final eu acho que vai acabar sempre pesando muito na hora de tirar o tema ali, que um Brady já no final da carreira, quando chegou na final contra o Mahomes no auge, foi lá e venceu. Então acho que vai ter um pouco essa pegada essa final. Será que o Messi faz o que o Brady fez? Ou será que rola realmente essa passagem de bastão, essa troca de gerações? Óbvio que não se resume só a eles, né? No futebol americano se resume muito mais, né? O futebol americano é muito mais sobre os quarterbacks do que o futebol. O futebol, o time impacta ainda muito mais as estrelas do que o futebol americano, que obviamente tem o impacto do time, mas às vezes os quarterbacks conseguem mais do que no futebol decidir sozinhos. Mas vai ser muito, muito, muito interessante, muito legal. Tem aquela história da foto, né, do Messi dando banho no Yamal bebê, que é surreal. E acho que é o grande enredo, né? O grande enredo dessa final é Messi contra Lamine Yamal. E aí, falando um pouco mais de campo e bola, de tática, são dois times que gostam de ter um meio campo forte, de controle de bola. Eu acho pouco provável que a Argentina consiga ter mais a posse contra a Espanha. E aí tem que ver como que vai ser a postura do Scaloni do time em relação a isso. Vai baixar linhas? Vai ficar lá trancado atrás? Será que vai pressionar? Contra a Suíça, claramente o time estava muito desgastado, que não conseguia pressionar para tentar roubar a bola. Mas se conseguir pressionar o portador da bola ali para tentar roubar e partir em contra-ataque em velocidade, pode ser um bom jeito de jogar, né? Porque se fechar muito também, pode funcionar, só que não sei se eu boto muita fé porque não tem muito jogador justamente com essa velocidade toda. Quando tiver pressionando ali no marcador, no portador da bola, pega mais de calça curta a defesa, se roubar a bola. Mas o time da Argentina, por exemplo, será que um Depou vai jogar? Será que vai ser Depou ou Simeone, né? Depois do jogo contra a Inglaterra. O time coletivamente foi melhor com o Simeone, mas ele não fez nada de absurdo, né, no jogo. Mas talvez jogue o Simeone justamente por esse vigor físico maior, e aí os Scaloni, sabendo que provavelmente vai ter menos a bola, ele sabe que o Simeone pode pegar e ir com mais velocidade. Acho que pode ser um ajuste ali. O Depou não tem a velocidade necessária, né? Acho que a Argentina vai ter mais velocidade praticamente só com o Julián Álvares, se for com o time que jogou a maioria dos jogos, mas pode botar um Simeone, pode botar um Nico Paz, mas acho muito pouco provável. Um Nico Gonzalez também, de titular, acho pouco provável. E são meios de campos fortes, mas eu acho que o da Espanha é melhor, tanto em técnica quanto em físico. Então vai ser bem difícil para a Argentina nesse aspecto. Mas tem muita briga, né? Muita raça, muita disputa física ali da Argentina nesse meio de campo também. O time da Espanha também tem o fato que apoia muito os laterais e pode ser que deixe espaço para essa transição da Argentina, mas repito, tem que ter alguém com mais velocidade. Talvez o próprio Messi possa ser esse aspecto, mas de fato, tem 39 anos, não é a mesma velocidade antes. Mas, basicamente, eu acho que vai ser meio que esse o aspecto do jogo. Quanto que a Argentina vai conseguir contra-atacar. Porque atacar
assim, tipo, ter o controle do jogo no meio. Acho que é complicado nesse jogo, acho que é complicado por físico e por técnica. Acho que a Espanha ganha dos dois no meio de campo da Argentina. E aí, além dos duelos midiáticos de narrativa, né, principalmente entre o Messi e o Yamal, tem também alguns duelos de jogo mesmo, né? Como que o Cucurella vai marcar o Messi? Como que o Tagliafico vai marcar o Yamal? Porque o Yamal, a gente diz que ele ainda não fez nenhum grande jogo, assim, jogo realmente nível Yamal, mas isso passa muito pelas marcações que o Yamal sofreu, né? O Nuno Mendes foi muito bem, o Sainz foi muito bem. No jogo contra a França ele já foi melhor e ainda foi decisivo sofrendo pênalti. O Dinha não jogou mal, mas cometeu pênalti, né? Foi decisivo negativamente ali contra a Lamine. Então, Tagliafico ou Medina. Não me parecem nomes que passam a maior confiança do mundo para marcar o Lamine Yamal. Talvez haja uma dobra de marcação, talvez justamente por isso se coloque um Depou de volta no time para deixar aberto o McAllister por ali. Não, o Depou fica mais pela direita. Só que o Simeone também tem muito vigor físico, né? Às vezes o Simeone joga de ala no Atlético de Madrid. Pode ser, assim, com certeza vai ter que ter dobra no Yamal, não tem jeito. E aí o quanto que isso vai impactar no ataque, quanto que a pessoa que estiver ali ajudando a marcar o Yamal não vai conseguir avançar tanto para ajudar nos contra-ataques. Isso é um contexto que pode deixar a Argentina nas cordas. Aí se a Argentina vê, não tô atacando nada, vou tentar, pode deixar o Yamal num contra um. E aí, meu filho, aí pra voltar é difícil. Mas vai ser bem curioso. Vai ser, acho que o duelo mais importante do jogo talvez seja esse. O Messi contra o Cucurella também é bem importante, porque o Messi é o melhor jogador da Copa contra um lateral esquerdo que tá botando todo mundo no bolso. Então, vamos ver. O Spence jogou muito bem, né? Contra a Argentina, mas depois acabou que o Messi fez o que tem que fazer também. Pode ser que role parecido com o Cucurella. Então, se você for parar para pensar em questão de pontos negativos, pontos de atenção que os times têm, acho que a Espanha não tem. Vamos falar assim, nenhum dos dois está fazendo a Copa do nível que se esperava. Acho que os dois times apresentam menos futebol do que era projetado antes da Copa do Mundo. E estão chegando na final mesmo assim, né? Eu diria que a Espanha jogou no máximo 75% do que apresentou no ciclo. A Argentina talvez menos. Assim, é porque a Argentina apresentou menos no ciclo também, né? Eu diria isso, no máximo os dois estão ali numa média de 70% do que apresentaram no ciclo nessa Copa. E aí. É complexo isso de saber o que projetar. Será que eles vão voltar a ser o que eram na final? Será que vão continuar sendo o que estão sendo nessa Copa? Mas a Espanha tem muito impacto de o Lamine Yamal ter chegado mal fisicamente e o Nico Williams também, né? Ainda teve outra lesão durante a Copa. Foram dois dos principais jogadores do time na conquista da Euro. Muda o jeito de jogar com o Baena, que, com todo respeito, faz uma Copa invisível. E vai mais para esse lado de controle de jogo que deixa o jogo, querendo ou não, um pouco mais lento, um pouco mais monótono. E aí na hora de acelerar, talvez não tá tendo tanto o jogo que a gente esperava. Pode ter na final, pode não ter. A Argentina, ela tá brincando com fogo demais. E a galera costuma dizer, né? Quem muito brinca com fogo se queima. Será que vai se queimar dessa vez? Toda hora saindo atrás, toda hora tendo que virar jogo, toda hora tendo que decidir no final. Uma hora não vai. E ainda mais, por exemplo, quando um time que não leva gol. A Bélgica só levou um gol na Copa. Como eu disse, pode levar mais gols nesse jogo do que na Copa inteira. Mas é perigoso. A campanha da Argentina mostra que
há um cenário em que o time pode ter dificuldades, né, para sair de um buraco mais uma vez. Mas é muita experiência, não só por já ter sido campeão do mundo, mas por ter vivido tudo que viveu durante essa Copa. Eu acho que quando você consegue virar tantas vezes quanto você vira na Argentina, eu acho que só precisa fazer um gol, tá? Depois que faz o primeiro, todo mundo já sabe, já ganhamos, e aí vão e só executam praticamente. Então, acho que ninguém se desespera mais atrás do placar. Possíveis escalações, acho que não deve mudar muita coisa, né? Mas tem essas questões que eu falei já da Argentina, de possíveis dúvidas. Na Espanha, acho que a principal dúvida fica mais em relação se o Nico Williams tiver mais questão física resolvida. Talvez ele possa entrar no lugar do Baena, mas acho mais provável que ele fique pro segundo tempo. E no meio, talvez o Pedri volte, né? Mas acho difícil depois dessa apresentação zaça desse meio de campo com Rodri, Fabian Ruiz e Olmo contra a França. Acho que vão os três. E nessa a gente vai ter o primeiro bicampeão desse século, né? Em 2002 nós tivemos o Brasil campeão, em 2006 a Itália, em 2010 a Espanha, que se ganhar será pela segunda vez, em 2014 a Alemanha, 2018 França, 2022 a Argentina, que se ganhar agora também ganha pela segunda vez, e pela primeira vez um bicampeonato seguido desde o Brasil, que ganhou em 58 e em 62. A Argentina aí querendo igualar, né? O Messi querendo igualar o Pelé nesse aspecto também. Óbvio que para igualar mais teria que ganhar mais uma, né? Mas não vai rolar. Provavelmente o Messi não vai jogar uma Copa com 43 anos. E uma curiosidade é que a FIFA montou uma regra lá na hora do sorteio da Copa que formou as semifinais perfeitas, né? Com os 4 melhores do ranking da FIFA. E a final com o primeiro e o segundo, né? Então, lá na hora do sorteio dos grupos, eles ficaram em grupos em que naturalmente eles só poderiam se enfrentar na semifinal. Espanha contra a França e a Argentina contra a Inglaterra. E ainda ganharam o primeiro e o segundo, que vão fazer a final. Então, deu certo, pelo menos nessa Copa. Não rolou zebra na hora de passarem aí para os momentos decisivos. Não rolou zebra nessa Copa, na verdade, né? A gente ficou muito encantado com o Cabo Verde, muitas histórias muito legais nessa Copa, desde a fase de grupos, com muitos estreantes, mas a zebra foi a Noruega contra o Brasil, talvez. Teve alguma mais? Acho, eu não tô lembrando. Paraguai contra a Alemanha, né? Paraguai contra a Alemanha foi com certeza uma zebra. Mas no geral, a maioria das zebras não rolou. No máximo foi empate, né? Na fase de grupos. O próprio Cabo Verde contra a Espanha contra o Uruguai. A República Democrática do Congo contra Portugal. No máximo ficaram no empate. E além de aspectos táticos, essa final pode ser decidida na bola parada. A gente sabe que é muito decisivo no futebol atual. Controle emocional é importantíssimo. A gente já falou muito sobre essas viradas da Argentina. E não pode se desperdiçar chances, né? O time da Argentina às vezes está perdendo muito gol nessa Copa. Tá conseguindo virar os jogos, mas às vezes depois de botar 2, 3 bolas na trave, o goleiro fazer um milagre. Acho que contra a Espanha, se perdesse tanto de gols, talvez não tenha o mesmo número de oportunidades depois, e a Espanha não vai perder as dela, né? O Oyarzabal, por exemplo, está numa Copa muito boa. Então a Argentina tem esse ponto de atenção também, aproveitar melhor as chances que conseguir ter. Acho que também isso tem um pouco a ver com o fato de que a maioria, às vezes, das chances da Argentina são criadas no desespero e não no jogo, né? Então, pode ser que não estejam sendo criadas com a melhor qualidade possível para os definidores. O meio de campo é um duelo que vai ser importante, mas acho que é quase perdido para a Argentina, apesar de ser um bom meio de campo, muito bom meio de campo. Eu acho que a Espanha, repito, tem mais técnica e mais físico.
E os bancos de reservas podem ser decisivos, acho que a Espanha também tem mais de onde tirar. Vendo tudo que eu tô falando aqui, eu acho que a análise racional leva o favoritismo para a Espanha, né? Mas a gente sabe que tudo que não foi nessa campanha da Argentina até agora foi racional. Então, futebol nos proporciona muita coisa massa que faz com que seja possível uma Argentina dessa acreditar. Mas se fosse por jogo puro e simples, eu acho que a Espanha estaria com essa Copa mais garantida. Mas tem jogadores extra-classe do outro lado, tem um time que não desiste nunca, tem tudo isso que a gente já conhece dessa Argentina nessa Copa. Um time que tem já o caminho, que já foi campeão, sabe mais ou menos o processo certo de jogar uma final de Copa. Acho que é por isso que se mantém a Argentina viva. Porém, meu palpite é a Espanha campeã 2-1. Meu palpite 2-1 para a Espanha. Acho que o Lamine Yamal faz seu gol do título. Acho que a Espanha sai na frente, a Argentina vai empatar. E quando todo mundo achar, agora vai virar de novo, não. Lamine Yamal vai aparecer e vai decidir. Talvez na prorrogação, talvez no tempo normal, mas tudo isso que eu já expliquei aqui são os motivos. Tem mais banco de reservas. O banco de reservas, apesar do Lautaro ter feito gol nos últimos 2 jogos, acho que o banco de reservas da Espanha funcionou melhor na Copa e foi mais bem usado também. A Argentina tem muito jogador no banco que tá lá passeando nos Estados Unidos, mas a Argentina ou a Espanha, por exemplo, decidiu 2 jogos com o Mikel Merino e já tinha decidido na Euro também. E acho que vai ser isso. Lamine Yamal é a primeira Copa dele aí para a Espanha, a segunda da Espanha na história. E eu quero saber de novo de você. Já pedi no começo do vídeo, mas se você não fez, faça agora. Dê o seu palpite. Quem você acha que vai ganhar a Copa do Mundo? Passei mais de meia hora falando aqui sobre os motivos que eu acho que a Espanha vai ganhar, mas outros motivos também que pode dar a Argentina. Deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha aí o vídeo para todos os seus amigos chegarem já sabendo de tudo para essa final da Copa. Se inscreve no canal de novo e vamos que vamos. Vai acabar a Copa do Mundo e a gente vai voltar a falar de outros esportes, de outros jogos, de outras competições, mas vai ser muito legal acompanhar essa grande final, então não perca. Se tudo der certo eu volto aqui também para fazer um vídeo analisando o campeão e você assiste. Valeu, valeu! Deixa aí então também se você acha que vai ser na prorrogação, nos pênaltis, no tempo normal. Valeu, até a próxima!